Olá, caros amigos e amigas, tudo bem? Bom, eu tinha comentado, né, sobre o software LT Spice. A gente fez aí já uma simulação usando aí um circuito simples em corrente contínua, uma fonte e 3 resistores. Hoje eu estou trazendo aqui um circuito um pouco mais elaborado, usando o amplificador operacional. Então a gente vai montar aí um circuito com um amplificador não inversor e verificar, né, como extrair as informações, os parâmetros, né, de corrente e tensão do circuito usando o LT Spice. Lembrando, o LT Spice é um software da Analog Device, é um software muito poderoso, de alto desempenho, que nos possibilita aí gerar formas de onda, montar esquemáticos, tudo isso, né, sem custo. É um software gratuito disponível aí no site da Analog Device. Vou deixar o link aqui, né, caso alguém queira fazer o download e explorar, né, essa ferramenta aí tão poderosa. Bom, vamos para a montagem então. Bom, então aqui a gente tem o software aberto. Eu vou vir aqui, ó, em New Schematic, vou criar um novo esquemático. É agora montar o circuito, colocar os componentes aqui na área de trabalho. Eu vou vir aqui em componente. E aí eu vou buscar um amplificador operacional. Vou digitar op-amp. E a gente tem várias opções aqui, ó. Eu vou usar esse Universal op-amp. Então esse primeiro aqui, né? Vou dar 2 cliques. Vou jogar ele aqui. Vou dar um ESC para desfazer a opção de seleção, de inserção do componente. Vou voltar aqui na biblioteca. Agora eu vou buscar um resistor. Vou digitar res. Então vou pegar esse resistor aqui, ó. Veja que quando a gente seleciona o resistor para fazer a inserção aqui na área de trabalho, a gente basicamente tem o resistor na vertical, né? Se eu quiser girar ele, eu vou vir aqui, ó, em rotate, e aí eu giro ele. Vou colocar um resistor aqui e um resistor aqui. Um resistor de entrada e um resistor na realimentação. Como a gente vai montar um amplificador inversor, eu preciso de um ground, né? Eu vou colocar um ground aqui. Vou selecionar esse lápis, que é o wire, que é o fio, para fazer a ligação. Vou fazer a conexão. Aqui no resistor R2, eu vou conectar na entrada inversora. O resistor R1, que é o resistor de realimentação, eu vou conectar também um lado na entrada inversora e o outro lado na saída do operacional. Veja que eu clico, movimento, para fazer a curva eu clico novamente com o botão esquerdo, clico novamente e clico no final para fazer a conexão. Os resistores, para fazer a configuração, você configura colocando o mouse aqui em cima do elemento, clica com o botão direito e vem aqui e escreve, eu vou escrever aqui 10K, né? Eu vou trabalhar com 10K. O LT Spice, ele aceita, né, a letra como elemento, né, múltiplo e submúltiplo do número, né? Notação de engenharia. Então você pode usar o K, o giga, o mega, mili, micro, nano, enfim, ele aceita você usar uma letra representando parte do número, o elemento multiplicativo. Bom, o R2 do mesmo jeito, ó, clico com o botão direito, entro nas propriedades, vou digitar 2K, eu quero um ganho aqui de menos 5, né? Lembrando que o ganho do amplificador inversor é menos R1 dividido por R2, ou menos o RF, que é o resistor de feedback, de realimentação, dividido pelo resistor de entrada. O zoom aqui, ó, é pelo scroll, né, pela rodinha aí do mouse. Eu vou colocar agora um sinal na entrada. Então, eu vou voltar aqui em componentes e vou digitar voltage. Vou digitar aqui voltage. Vou pegar uma fonte, né, para representar a alimentação não, para representar o sinal de excitação, o sinal de entrada do meu circuito não inversor. Então vou inserir ela ali, vou colocar um terra aqui também,
Vou voltar e selecionar o wire, o fiozinho aqui representado pelo lápis, fazer a conexão. Nesse sinal de entrada da mesma forma, ó, eu clico com o botão direito, venho aqui e vou escrever, eu vou colocar 2 volts, né? Então eu vou colocar 2. Se eu quiser configurar esse nome aqui também, basta clicar com o botão direito nele, eu vou chamar de VIN, que é o meu sinal de entrada. Falta alimentar os pinos do amplificador operacional, ele precisa de alimentação. Então, eu tenho que colocar uma fonte positiva aqui em cima e uma fonte negativa aqui embaixo. Ele está até indicando aqui com as polaridades, ó, mais e menos. Para isso eu vou usar o mesmo voltage. Eu posso usar essa ferramenta de cópia. Eu vou vir aqui, ó, e dar um copy, ó, e copiar uma fonte. Só que eu vou fazer diferente, ó, vou copiar de novo. E aí eu vou usar conectores para ficar menos poluído, para não inserir esses símbolos grandes aqui próximo do operacional. Eu vou usar esse LabelNet. Eu vou vir aqui no LabelNet, vou colocar aqui input e vou chamar essa aqui de 15 volts, mais 15 volts. E vou colocar ele aqui, ó. E embaixo vai ser um menos 15 volts. Vou criar uma fonte simétrica aqui, né? Aqui eu vou mudar para menos 15. E aqui eu vou fazer a ligação de um conector numa extremidade, o outro conector na outra extremidade. E no centro eu vou colocar um terra para ser o meu zero. Então eu vou vir aqui, ó, colocar um zero aqui no centro. Então fiz uma fonte simétrica. Agora preciso configurar ela. Clico com o botão direito, vou colocar 15 aqui em cima e na fonte de baixo 15 também. Veja que eu tenho mais, menos, mais, menos. É uma associação série. Dessa extremidade para essa eu tenho 30 volts. Aqui eu tenho que mudar aqui, né, para menos 15. Então aqui é o polo positivo da fonte de 15 e aqui o polo negativo da fonte de menos 15. E aí agora eu vou usar simplesmente o conector. Eu posso vir aqui, ó, nessa ferramenta copiar o menos 15. Eu vou colocar ele aqui. Poderia girar ele aqui, ó. Vou girar de novo. Vou inserir ele aqui. Ele não aceitou. Girar 2 vezes. E vou fazer da mesma forma. Vou selecionar a ferramenta copiar. E vou selecionar mais 15. E vou girar 2 vezes e posicionar ele aqui. Também não aceitou. Aí eu vou arrastar ele, ó. Essa mãozinha aqui é o move. Vou arrastar ele para cá, para não ficar em cima. Esse aqui do mesmo jeito. E aí vou fazer as conexões. Então, como eu dei o mesmo nome, depois que faz a ligação, ele gira, né? Então, isso é uma particularidade dele aqui. Ele ficou em cima do resistor. E aí a gente pode vir aqui no Move. Eu vou desselecionar a ferramenta de ligação e selecionar o Move aqui, colocar esse resistor um pouquinho para cima. E aí eu posso usar essa ferramenta Cut para apagar uma parte do circuito que eu queira apagar. Então eu venho aqui e termino de fazer a conexão para ficar mais limpo aí a imagem, né, do meu esquema eletrônico. Tá aí, mais 15, menos 15, tá alimentado e um sinal de 2. Então eu estou aplicando 2, eu tenho um ganho de menos 5, na saída eu vou ter que ter menos 10, né? 2 vezes menos 5, menos 10 volts. Alimentei com mais e menos 15. E aí, ó, eu posso colocar um conector aqui, ó, um conector de saída e chamar de Vout e colocar ele aqui na saída para identificação do terminal de saída. Pronto, tá aí a minha montagem. Uma montagem simples e agora basta a gente simular.
Eu vou vir aqui, ó, vou desselecionar, deixar mais próximo aqui para melhor visualização, e vou colocar aqui o Run. Vou clicar em Run, ele vai pedir para a gente configurar o Stop Time. Eu quero que pare a simulação em 1 segundo e inicia de 0, né? Então eu vou simular 1 segundo. E aí ele abre uma janela gráfica, né? Para a gente plotar os pontos que a gente desejar. Então eu vou dar uma aproximada aqui, ó. Daí a gente consegue medir os pontos de tensão e corrente do circuito, ó. Vou vir aqui nesse ponto, ó, é 2 volts. Se eu der 2 cliques aqui, ó, 2 volts. Então, sinal de entrada. Se eu clicar aqui, ó, é menos 15. Ó, menos 15. Deixa eu aproximar aqui, ó. Vou no mais 15 agora, ó. No mais 15 volts. Então eu consigo medir tensão e corrente de qualquer ponto do circuito. Agora eu vou aqui, ó, em cima da tensão de saída, ó, vou clicar aqui, ó. Veja que na saída eu tenho menos 10. Então 2 vezes menos 5, menos 10 volts. Aqui a gente vai só visualizar a linha, né, gente? Porque é um circuito CC, né? Não é um circuito alternado. A gente está simplesmente visualizando linhas. Eu posso medir outros parâmetros, como, por exemplo, essa corrente, ó, clicando aqui em cima do resistor, se eu vier aqui, ó, 1 mA, ele está dando menos 1 mA porque ele está considerando a corrente no sentido oposto. Bom, se a gente pensar que há um curto-circuito virtual aqui, ó, aqui eu tenho 0, nesse ponto também eu tenho 0. Vamos tirar a prova? Ó, dou 2 cliques, 0 volts. Se eu tenho 0 de cá e tenho 10 de cá, né, então eu tenho 10 volts em cima desse resistor. 10 dividido por 10 é 1, né? Só que aqui é 10K, vai dar 1 mA. Então se a gente vier aqui, ó, 1 mA é a corrente nesse resistor. Como aqui a impedância de entrada é muito alta e essa corrente é 0, a corrente IR2 é igual a corrente IR1. Então, se eu vier aqui, ó, e medir essa corrente, veja, essa corrente também do IR2 vale 1 mA. Então, a gente mede tensão e corrente de qualquer ponto do meu circuito, certo? Bom, esse circuito aqui foi um circuito bem simples. A gente vai evoluindo aí ao longo das montagens, de ir explorando as ferramentas. Tem bastante coisa para explorar nesse software, né? Faça você mesmo aí suas simulações, né? E explore o máximo de recursos possíveis. Bom, fico por aqui. Forte abraço aí, até o próximo vídeo. Bons estudos!